Há muito, muito tempo, antes do Facebook, antes do Instagram, antes da televisão, antes do automóvel, andava aqui pelo Rio Grande do Norte um rabequeiro chamado Fabião das Queimadas. Fabião andava de sítio em sítio, de fazenda em fazenda, tocando rabeca, improvisando verso, e assim juntou dinheiro suficiente para comprar sua própria alforria. E é por isso que a rabeca no Rio Grande do Norte nasce com o selo da liberdade do povo preto brasileiro. Senhores donos da casa, o cantador pede licença. Boa noite, meus senhores. Venho do Rio Grande do Norte na permissão da sentença de tocar minha sina forte, já por muitos conhecida, buscando a ilusão da vida, os cutelos da morte, a coragem, a covardia, o azar e a sorte. Era com essa introdução que eu começava a minha contação de história, chamada Os Três Conselhos Valiosos. É uma tradição oral ibérica dessa história que eu misturei um pouco com a vida e obra de Fabião das Queimadas, e eu achei que tinha tudo a ver juntar um pouco a história do Fabião com essa história, e eu começava com essa introdução e tocava na rabeca, e passei muito tempo contando essa história, que ela me aplaca muito o coração, uma história muito bonita de uma jornada que Fabião faz em 20 anos de trabalho, e depois ele volta para casa e reencontra a esposa, enfim. O Fabião, ele tem uma importância extraordinária, exponencial, dentro do contexto da cultura popular nordestina, ou dentro da cultura nordestina. Muitas das vezes o cara fala de popular, folclorizando um pouco, mas poesia é poesia. E Fabião fazia uma poesia extraordinária, certo? E ele tem uma importância fundamental, por ser o iniciador, vamos dizer assim, do chamado romanceiro, do gado, do ciclo do gado, certo? No Nordeste brasileiro. O fato dele ser um andarilho naquele tempo, né, que andava com a sua rabeca em diversos sítios, mostrando a sua arte de maneira tão inédita, porque naquele tempo os cantadores, os poetas, eles cantavam sempre com as violas, a maioria das vezes era com as violas caipiras. Ele era o único que tinha essa tradição de tocar com a rabeca. Isso me intrigou, porque por causa da condição complexa que ele tinha naquela época, né, ele filho de escrava, numa condição de pouca instrução, mas de uma habilidade com a oralidade muito forte. Esse é um ponto central. A oralidade sempre foi a grande memória do mundo, né? O HD. De Fabião das Queimadas, porque ela é uma história de personagens raros na cultura musical de rabeca do Brasil, que são os rabequeiros cantadores. Fabião importa muito para mim no Rio Grande do Norte, porque, de certa maneira, eu encontro hoje, na sua pessoa, uma continuidade desse tipo de rabequeiro. Nós vamos encontrar a pessoa do Fabião das Queimadas e depois praticamente nenhum outro rabequeiro que tivesse uma presença tão forte na cultura potiguar e do Nordeste, como sua pessoa, rabequeiro instrumentista, mas principalmente rabequeiro cantador, vindo mais à tona ultimamente, a partir de uns 20 anos, 25 anos para trás, com pessoas como você, Ciba, Cláudio Rabeca, o próprio Alice Amaral. E a rabeca traz esse ensinamento de que é possível fazer uma coisa com muito pouco, com os materiais disponíveis, e, ao mesmo tempo, sublime, muito especial e único, e que não vai parecer que nada de lugar nenhum. E acho que a Rebeca, ela é tão assim, tão cada uma de um jeito, que ela traz essa mensagem quase na cara pra gente, sabe? Essa aqui é uma rabeca feita por mim. Chego em São Paulo em 96, 97 para tocar na Orquestra Sinfônica Juvenil de São Paulo, viola erudita,
E aí vou conhecendo, já fazia teatro, já fazia dança, e vou conhecendo um pouco mais esse instrumento, né, da rabeca. Nessa época, em São Paulo, estava muito forte o movimento com a banda Mestre Ambrósio, com o Sérgio Veloso, com o Siba, com o Helder Vasconcelos, que estava trazendo algumas coisas do Cavalo Marinho, que depois fundou o Boi Marinho em São Paulo, que eu tive a oportunidade de participar como rabequeiro durante alguns anos, com Antônio Nóbrega. Então, a partir do 1500, nós já temos praticamente o violino como ele é hoje. Mas o que é que ocorre? Em Portugal, quando esse instrumento, depois de fazer essa volta toda, volta para lá, ele é chamado de rabeca, por conta da presença do rebabe que gerou a palavra rabeca. Rebec em francês, rebabe em outras línguas latinas. No começo do século passado, violino era rabeca. Ou seja, um violino... Você trouxe sua rabeca? Leve sua rabeca. Era um violino, né? Então, esse nome permaneceu principalmente nos meios mais afastados, meio rural, em todo lugar do Brasil. Então, o que é uma rabeca? A rabeca corresponde ao olhar de um homem que se interessou em fazer um instrumento semelhante a violino. Mas o violino é um instrumento caro de comprar. Então, eles viam aquele instrumento, chamado de rabeca, e dentro de suas possibilidades, eles derrubavam essa ou aquela árvore e foram desenvolvendo um fazer desse violino. E esse violino foi se amoldando às diferentes naturezas musicais das diversas regiões brasileiras. O que é que a gente percebe aí? A gente percebe dois Brasis, né? Um Brasil onde o violino, com todo o seu refinamento, é usado para executar uma música, e o outro lugar onde um Brasil onde tem um instrumento que na sua feição não é tão complexo, mas ele não dá os nutrientes, as matrizes da música brasileira. O ideal, no meu ponto, é que a gente chegue a um lugar de confraternização. Que a gente tenha daqui a pouco o músico, rabequeiro, que toque tanto aqui, mas toque tanto aqui, e mande ver. Eu me encontro muito, em termos de violino, com o tocar do Ricardo Hertz, do Nicolas Krasik. Na minha visão, assim, quando eu comecei a tocar música popular, muitas pessoas falavam que eu estava tocando rabeca. Falavam, olha o rabequeiro, não sei o que, muito bom o rabequeiro. Muitas pessoas... Então, para mim, eu tenho muito também esse negócio de... que o professor estava falando aqui. Eu acho que é mais uma questão dos rabequeiros de hoje se autoafirmarem mesmo, assim, sabe? Porque eu sempre toquei... Quando eu comecei a tocar violino popular, eu queria tocar música popular mesmo. Não queria tocar música aristocrática, queria tocar música popular. Então, eu acho que eu estou tocando violino na música popular mesmo, sabe? Interessante o que você falou, Caio, sobre a expressão de uma linguagem, porque é exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava procurando um jeito de me expressar de um jeito brasileiro e eu cheguei na rabeca. Para mim, a rabeca é exatamente isso, é o Brasil, é a música popular brasileira. E quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei para pesquisar sobre a rabeca. E é verdade que foi uma transmissão só oral. Eu cheguei na casa do mestre Luiz Paixão e eu aprendi olhando ele, tentando reproduzir o jeito de se mexer, tentando reproduzir o sotaque. Então, quando eu me deparei com o teatro, eu disse, que maravilha! E foi quando eu comecei a trabalhar com a cultura popular. Foi nesse lugar que eu fui conhecendo o boi do mestre Manuel Marinheiro e conheci o rabequeiro mestre Cícero. Isso, para mim, foi quando eu disse,
Gente, a orquestra é lindo, mas a rua, isso aqui corre em mim, é minha história. E aí eu me reconheci, foi, caralho, sou eu aí, sabe? Eu tô... Então, foi um caminho sem volta, até hoje, né? Com a graça dos deuses e deusas. Obviamente, né? Eu comecei a tocar com uma forte influência do meu pai. Eu me lembro que foi no final da vida dele que ele se apaixonou pelas rabecas. Ele teve uma grande pesquisa com as rabecas e gostava muito de descobrir a sonoridade de cada rabeca, de compor para cada rabeca. O lance dele era o som e o instrumento. Ele não tinha tanto essa questão com as tradições populares que envolviam a rabeca, mas ele gostava da sonoridade, de compor para cada uma, dava nome para cada uma, tocava 5 rabecas em um show. Ele abriu um caminho para essa aproximação do erudito com o popular, da música antiga, com certeza, porque ele também tocava, gostava muito de música barroca e tal, né? E quando meu pai faleceu, eu fiquei com todo aquele acervo de rabeca, eu sou filha única, ele tinha, não sei, umas 40 rabecas, e eu fiquei com todas aquelas rabecas ali, falei, bom, levei para casa, né, e foi um trabalho, né, porque era um luto, e era um presente, né? Então, eu demorei um tempinho, fui me aproximando aos poucos. E aí, a minha escola é totalmente sem metodologia, assim. Eu pegava, saía, tentava tocar, tentava inventar, ouvia meu pai, ouvia outras coisas. Então, a rabeca, ela meio que chegou, né? Tava lá em casa. O que eu ia fazer, Cris? Eu tinha que tocar, né? É um retrato. Eu acho que a gente vivencia coisas muito parecidas, situações parecidas, eu e Tiquinha. Tiquinha, adoro você. Colocou no caminho que foi chegar até a orquestra sinfônica, né? Então, eu adentrei a orquestra, me preparei, fiz concurso e entrei num ambiente altamente, como o Caio falou, né? Não chega nem a 10% de mulher dentro da orquestra. E essa questão da... Deixa eu botar minha rabeca de lado, porque a gente não consegue ficar sem ela, né? É uma garrafa com a rabeca retada. Como violinista também de formação de orquestra, eu sofri também muito preconceito até hoje. Recentemente eu tive... Assim, você está ensaiando, aí o maestro faz, eita, esse violino está com som de rabeca. Aí olha para mim e faz, olha, não é com você não, deu com todo respeito. Então, coisas assim ainda acontecem, né? E aí, como violinista, eu ficava tocando e imaginando a orquestra acompanhando, porque eu ficava me questionando, rapaz, se existe solista, cantoras, né, arpistas, trompetistas, diante de uma orquestra, por que não pode existir uma rabeca? Então, é só uma continuação do que a gente está acostumado a enfrentar, de não ter representatividade e de não ter, muitas vezes, modelos femininos. Mas isso não impede. Eu conheci seu Luiz Paixão em 97, né? E aí eu falei, rapaz, eu quero aprender rabeca com esse cara. E aí eu passava o mês com o seu Luiz, né? Andando ali pelo engenho, tomando banho de açude, a casa dele era a última ali, né? Então, passava a tarde tocando à noite, né? Quando ele chegava. E aí, pouco a pouco, ele começou a falar assim, olha, vai ter um cavalo marinho, tá, né, vamos lá. Aí ele botava uma cadeirinha ao lado do banco e eu começava a tocar com ele. A gente fazia 2 rabecas, de vez em quando a gente fazia aquelas brincadeirinhas de primeira e segunda que a gente já fazia em casa, né? É muito difícil falar da minha história como rabequeira sem falar de seu Luiz Paixão, que foi, né, a minha escola, né? Depois eu o chamei para tocar comigo no meu trabalho e produzi o primeiro disco dele, lancei seu Luiz na França também, através do mesmo selo. E o seu Luiz, na França, foi chamado Paganini da Rabeca, imagina, por um violoncelista, Vincent Segal, um dos maiores violoncelistas. E chegou ao ponto da gente fazer concerto na Bélgica e na Holanda, as pessoas chegarem para mim no final do concerto e pedirem para ter aula com o seu Luiz Paixão. De professor de escola, falar assim, mas isso é barroco. Então, para você ver a riqueza que a gente guarda dentro da música tradicional,
esse território do contemporâneo, ele só é possível porque é feito um resgate de um outro território, esse território que a gente chama de ancestral, de tradicional, de raiz, né? Como se fosse separado, a gente está sempre, de algum modo, tendo que se referenciar a ele. E a gente viu o tempo passar, e hoje você tem gente diferente, como teve Renata Rosa, a Marcel Salum, a Filpo, a Cláudio Rabeca, Antônio Nóbrega, e você, a Catarina, tanta gente que dá um salto para além dessas questões e faz um trabalho e usa a Rabeca como um modo de se colocar no mundo e fazer esse mundo mais interessante e tal. Caio, essa história que o Rosenberg conta do cego Aderaldo com o cinema, gente, eu sei é uma loucura. Isso é surreal. É muito mais do que extraordinário. Né? E Rosenberg, que coisa linda, né? Eu sempre penso no cego Aderaldo como uma espécie de padroeiro do cinema brasileiro, porque o cara era cego, ele proporcionava, né, a apreciação do cinema no início do século XX, meu amigo. Então era um cego novidadeiro, cheio de novidades. Ele inventou um cinema que andava pelo sertão com cinema e tal. Quando ele chegava, um dia tinha Rabeca, no outro dia tinha cantoria com desafio, no outro dia tinha a orquestra das crianças com baile dançante, no outro dia tinha um cinema, né? Então ele era assim uma figura importante. E ele narrava, ele fazia a trilha sonora dos filmes. Cantava e se acompanhava com a Rabeca, passando a Paixão de Cristo, e ele cantando lá, dizendo agora tal, isso está acontecendo e tal. E as pessoas ficavam assombradas, como é que aquele cego, sem ver, narrava. De tal forma que ele sincronizava a narrativa e a música que ele cantava com o filme que estava sendo projetado. Ele disse assim, a importância é que é lindo, a gente brinca e se diverte. Então, eu acho que esse elemento é que levantou a Rabeca. É que as pessoas, ela é linda, e as pessoas fazem arte, e a arte encanta. É isso a essência de tudo, que faz com que a Rabeca vá adiante. Essa linha de mistura, botar a Rabeca com instrumentos eletrônicos e sair no palco e mostrar essa nota sua cara, isso é que é um encantador, isso é que leva a Rabeca adiante, porque antes a Rabeca estava sempre ligada a um foguete popular. Aqui tem uma outra questão que eu levantei também, que era assim, que a Rabeca não é um instrumento, é uma atitude. Mas aí tem um experimento no livro que é o seguinte, eu pedi para o mestre rabequeiro afinar um violino clássico e pedi para ele afinar uma rabeca, com as mesmas cordas, na mesma afinação. E depois o mestre tocava na chegada dessa casa. E aí, quando ele tocava, então o violino dele tomava, por causa da atitude dele, da pegada dele, tomava a alma da rabeca. Porque ele arranhava, ele tocava diferente. Ele tinha esse gostoso da rabeca, porque a rabeca tem que arranhar mesmo. Se ela não arranhar, não é rabeca. A questão é que a rabeca não tem, a gente não consegue precisar onde é o começo dela. Ela é um instrumento imemorial. Eu acho maravilhoso a gente ver que é perene, né? Sempre lá, uma rabequeira de 90 anos tocando lá nas montanhas, Correntina, no sertão da Bahia. O que eu acho mais interessante disso tudo é a pluralidade que gira em torno desse instrumento e que, por extensão, gira em torno ou a partir, né, ou brota da cultura popular, ou dessas várias manifestações que a gente pode chamar de, ou reconhecer e entender que é a cultura do povo. Né? A rabeca aqui no Sul, ela é muito presente, ela é muito viva na cultura popular. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala aqui, por exemplo, em rabeca, as pessoas não imaginam forró, as pessoas imaginam fandango.
mata, eu trago o boi pra brincar. E trago o boi, e trago o boi pra brincar. E trago o boi, e trago o boi pra brincar. Na realidade, aqui na Mata Norte de Pernambuco, a rabeca ela se popularizou nos terreiros de cavalo marinhos, né? Tocada muito também em fandango, em reizado, em mamulengo, mas ela se popularizou no terreiro de cavalo marinho. Machadeiro, 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 machadeiro. Machadeiro, corte o pau e deixa fogo cair. O toré passo na prancha e faço uma rabeca pra mim. Machadeiro, corte o pau e deixa fogo cair. O toré passo na prancha e faço uma rabeca pra mim. Esse aristocrático aí me lembrou uma coisa. Dizer, antes eu... Para sintetizar o máximo, quando eu não estava afim de trocar, assim, de conversar, assim, qual é a diferença aí desse instrumento aí para um violino? Eu disse, não, a rabeca é um violino rural. Aí deixava para lá. Mas hoje eu não aguento mais. Eu digo assim, não, o violino é uma rabeca aristocrática. A rabeca é mais antiga que o violino. Então o violino é que é uma rabeca alguma coisa, não o contrário. Na época, por exemplo, do Mário de Andrade, que conheceu instrumentos similares a esse na sua pesquisa no Nordeste, ele chamava de violino, ele não chamava de rabeca. Ele não tinha essa preocupação, dessa distinção entre o que é violino, o que é rabeca. Ele chamava violinos populares, né? Pouco importa se a rabeca é ou não uma tia velha do violino, se ela é ou não tão... pode ou não ter o mesmo valor que o violino e tal. O que importa é que ela é um instrumento que sempre esteve aí, usada por dezenas, centenas de pessoas, jovens e velhos, cada vez mais, né? Tem registros, acho que o professor não sei se falou a data, mas desde o século X, já desses antepassados da rabeca. E ela chegou aqui no Brasil e criou uma raiz muito forte e muito potente mesmo, né? Porque a gente vai pesquisando os lugares, assim, em cada lugar a rabeca é de um jeito. A rabeca é incrível, tem uma história muito antiga, vem dos antigos tempos, quase todos os países, todos os povos têm uma variação de rabeca. Mas o que é diferente é que a rabeca é muito diversa. E tem essa história meio colonial, de colonialismo e de individualidade, que tem em cada comunidade, tipo, atravessando o Brasil inteiro. Então, isso que me trouxe para a música brasileira, para esse assunto de luthieria de rabeca. Mas a gente pode voltar aí 100, 120 anos, e num sertão desses aí do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba, Pernambuco, quem fazia a festa? Era uma rabeca, um melê e, eventualmente, um pandeiro de lata de goiabada. A música é uma necessidade. Aí, de repente, o instrumento para fazer música é uma necessidade. E alguém sabia fazer uma rabeca e sabia fazer um forró na rabeca e fazer a alegria daquela comunidade. Antes da chegada do fole, né, quem fazia a festa era a rabeca. É uma rabeca feita de cacheta, né? Cortada nos manguezais aqui do território caiçara, uma rabeca de 3 cordas. E essa rabeca aqui, Caio, foi feita pelo mestre, meu amigaço, Aurélio Domingues, de Paranaguá, né? E a rabeca de Paraty, hoje em dia, ela faz parte da Folia do Divino, da Folia de Reis, da Ciranda Caiçara de Paraty, e eu vou tocar uma canoinha para vocês. Uma infância e adolescência onde você está ali brincando com o boi, você ainda está, digamos, dentro da sua casa, você está recebendo as visitas. Eu vou usar também um pouco da poesia, as metáforas,
mas quando você sai do seu território de origem e vai trocar ideias com o outro e você recebe a recíproca errada, você começa a se preocupar com o que está acontecendo, né? Então, quando eu saía de Felipe Camarão e ouvia vaias ou ouvia palavras racistas, né? Então, isso foi me mostrando o quanto eu tinha ainda que me reconhecer mais sobre essa questão antirracista. A nossa música, né, ela tem as origens africanas que são negadas, né, e a gente tem que resistir todo dia para que os olhares não sejam exterminadores, né, das nossas tradições. O Boi e a Rabeca trouxeram tudo isso para a minha vida, esse reconhecimento de si e do próximo, e esse potencial que a Rabeca nos traz de enxergar não só o nosso território aqui, defendê-lo, mas a gente enxergar isso como um todo, né? A Rabeca o Boi vem da África, vem da Europa, vem dos árabes e tudo, e a gente tem essa mistura toda aqui se desenvolvendo. A gente falar, por exemplo, falar de Rabeca, falar de música, né? Falar de música no Cariri e não falar de ancestralidade, a gente tá totalmente equivocado. E aí aqui era um lugar que as pessoas vinham, que as nações vinham, algumas nações vinham até para ter filho, mas era tão sagrado esse lugar, tão sagrado para esses povos, que eles não costumavam ocupar por tanto tempo. É porque nós tivemos tempo de assentar, né, decantar nossa cultura antes da imposição europeia. Porque antes do europeu chegar no Cariri, o negro ele já conseguia chegar no Cariri. Ele já conhecia o caminho do Cariri. Ele já conhecia o povo cariri. Então, assim, já existia indícios de povos negros, né, tendo contato com os povos cariris antes da presença do europeu. Um bom rabequeiro é um rabequeiro que ele sente o que ele está tocando, ele sente a brincadeira, ele traz a brincadeira junto com ela. E é uma coisa assim, que vamos para o terreiro, a gente brinca no beco, vai brincar no beco tocando rabeca, viola e dançando reisado, brincando de espada. É uma ação assim que eu acho muito, muito bonita, sabe? Ver a meninada se fazendo mestre, fazendo brincante, e daqui a pouco já está brincando em outros grupos, né? Porque eu sou do Cariri cearense, do Crato, né? Mas morei no Juazeiro ali, na verdade tem uma divisão geográfica, mas na verdade tudo se mistura. E lá em Juazeiro eu tive uma vivência com a rabeca muito forte, começando com os reisados e os guerreiros, né? A tradição popular. E essa foi a minha formação principal. Minha figura como rabequeiro despertou interesses dessas pessoas para me convidar para ser diretor musical, para fazer criação musical, porque a rabeca, de fato, como a gente pode ver, né, no trabalho do Alício, ela, para mim, eu acho que está para além de sertão, do sertão geográfico, né? Vai para um sertão poético. E toda essa arte jogralesca dos artistas de rua, dos artistas populares que cantavam poesia, chegou no Brasil e surgiu figuras como, por exemplo, Fabião das Queimadas, né? Que é um herdeiro de toda essa tradição. A rabeca, ela tem sido uma fonte de inspiração imensa até hoje, enquanto teatro, porque ela é muito plural. Inclusive, eu toco os outros instrumentos como eu toco a rabeca. A barca singrando o mundo com a arte em movimento. O pano é nossa amizade, o amor o nosso vento, resistindo tempestades desse mar chamado tempo.
Boa noite, meu povo. Mês de março, um bicho torto que abriu, coloca no cu. Na pisada do caboclo, o chão se parece morto. É forte, bate no oco, e o oco do coco estremece o mundo. Suor desce feito chuva, palha voa e sobe a lança. Caboclo no pátio sem rumo, 7 dias de dança, parece que ainda é pouco. Pé forte bate no oco, e o oco do coco estremece o mundo. Malho Judas quando canta 7 luas de bebê. Tu sabe como é que é, a festa varrendo tudo. Caboclo pega a chibanca, poeira não deixa toco. 7 dias de dança, parece que ainda é pouco. É forte, bate no oco, e o oco do coco estremece o mundo. De tanta variação, a festa vai descendo tudo, a 7 palmos no chão, parece que fica mudo, parece que morre o povo, mas fica firme de novo, que o pé do Japão é fundo. É forte, bate no oco, e o oco do coco estremece o mundo.